Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos envolvendo velórios, e é a parte 2 desta coletânea temática. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja assim, tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o seu like. E não se esqueça da lojaassombrada.com.br e também não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de março disponível para vocês com o tema Bruxa Verde, ok? Garante a sua. Também, se você não é inscrito do canal, inscreva-se e fique por dentro aí dos conteúdos, porque tem conteúdo novo todos os dias. Ok? Então vamos para os relatos de hoje envolvendo velórios. Olha, eu sei que tem gente que tem pavor de velório, tem gente que não liga, tem gente que acaba encontrando os parentes só aqueles parentes mais distantes, né? A gente acaba encontrando só em época de velório, o que é triste, mas enfim, acontece. Então vamos ver que histórias nós temos aqui sobrenaturais envolvendo velórios. Vamos lá, lembrando que todos os nomes já estão trocados, ok? De todos os relatos. Primeiro relato de hoje, então, a despedida do meu avô. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e todos os assombrados. O meu nome é Fulana. Hoje venho contar outro relato que aconteceu comigo. Dessa vez, algo que para mim foi extraordinário, mesmo num momento tão triste. Em 2013, eu perdi o meu avô paterno. Ele ficou um bom tempo internado e acabou falecendo. Eu nunca gostei de despedidas e acabei não indo ao hospital vê-lo daquela forma. Eu queria ter uma lembrança dele diferente, e vê-lo daquela forma seria muito triste. Orei muito por ele, mas acabei não indo me despedir no hospital, como muitos da minha família fizeram. No dia do velório, fomos à capela, e ao chegarmos lá, eu vi que o corpo ainda não havia chegado. Encontrei parentes e conhecidos, todos deram suas condolências. Conversamos e ficamos ali aguardando. Passou-se um tempo e vi uma movimentação na entrada. Havia muitas pessoas lá. Meu avô era amado por muita gente, sabe? Então o local estava lotado. Toda aquela movimentação era porque a funerária havia chegado e era hora de nos despedirmos. Eu senti um aperto no peito e esperei calmamente eles entrarem. Eu estava sentada no mesmo espaço onde as pessoas conversam mais à vontade ali, né? Tomando um cafezinho. O local era muito grande e espaçoso. Eu esperei as pessoas organizarem tudo, colocarem o caixão no espaço. Muitas pessoas o acompanhavam lado a lado. E de onde eu estava, eu podia ver toda a cena. Naquele momento em que o caixão passava e várias pessoas acompanhavam, eu vi o meu avô. Sim, ele mesmo. Ele estava com um terno azul royal bem vivo. Olhei para ele e ele seguia entre as pessoas, também olhando, entendeu? Ela não viu o avô dela dentro do caixão, o corpo do avô. Ela viu o avô em pé no meio das pessoas acompanhando tudo junto, com o terno azul royal e tal. Tipo, ele estava olhando as pessoas ali e olhando na direção do caixão dele. Quando eu vi aquilo, eu fiquei em pé de repente. Eu fiquei em choque. Quem estava do meu lado me perguntou o que foi. Eu devo ter ficado pálida na hora. Mas no mesmo momento em que eu vi e levantei, ele sumiu. Fiquei um tempo em pé, olhando, procurando, mas aí eu não vi mais nada. Pensei, meu Deus, o que eu vi? Bom, depois de um tempo a minha mãe falou: filha, vamos lá nos despedir do seu avô, porque está mais tranquilo agora. Então fomos. Aí um detalhe. Até a minha ida ao velório, eu não havia visto meu avô no caixão em momento algum. Não queria olhar, sabe? Agora seria o meu primeiro contato com o corpo dele. Nem de longe dava para ver. No momento em que eu vi passando, o caixão estava fechado. Ok. E aí eu fui me aproximando do caixão. Cheguei perto, na ponta onde ficam os pés, e fui me aproximando do seu rosto. E qual não foi a minha surpresa ao olhar as flores ali? Me deparei com aquele azul royal vivo do terno do meu avô. Ana e todos assombrados. Eu nunca saberia que o meu avô estaria com aquele terno. Eu o vi momentos antes com aquele terno.
Foi algo realmente extraordinário. Sinto que foi a minha forma de me despedir dele. Eu sempre fui uma pessoa mais sensível espiritualmente. Eu não queria ter lembranças dele no hospital com todos aqueles aparelhos, mas eu o vi ali. Me senti muito agradecida por ver o meu amado avô daquele jeito tão lindo. E este foi o meu relato pessoal. Muito obrigada por ler e compartilhar esse momento tão especial que aconteceu comigo. Um beijo pra você, muito obrigada. E acho que foi muito bom pra você, porque aí você não teve aquela lembrança dele no caixão ou dele no hospital, né? Você viu que ele tava ali, de fato, bem. O espírito dele tava bem, tava ali no meio das pessoas, né? Porque eu acho que isso é algo meio comum de acontecer quando alguém morre, né? É acompanhar tudo que tá acontecendo e talvez seja até um momento de entender melhor que eles não estão mais aqui, né? Que é hora de ir para um outro lugar e continuar, né? Bom, vamos para o próximo relato. O que era aquilo no velório? É um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Então, na época eu era bem mais novo, eu tinha entre 7 ou 8 anos de idade. Não me recordo direito. Eu nunca tive essa questão de conseguir ver gente morta ou espíritos, mas sempre tive curiosidade nessa área espiritual. Quando eu era mais novo, tinha muito medo, mas muito medo mesmo de pessoas que morriam. Eu chegava a chorar de desespero por dormir sozinho. Minha mãe, como já sabia desses meus traumas, deixava que eu dormisse com ela e com meu pai. Só que teve um dia que foi diferente. Eu não gostava de ir aos velórios. Quando ia, nem entrava. E não era porque eu não queria, e sim por puro medo. Um dia, uma senhora que morava perto da minha casa faleceu. E minha tia e minha mãe resolveram ir ao velório, consolar a família e tal. Eu não consigo até hoje lembrar do físico dessa senhora. Embora seja bem novo, embora fosse, bem novo, desde a morte dela, eu não vi mais fotos dela. E se tiver visto alguma, não consigo nem lembrar, pois parece que o rosto dela foi apagado da minha memória. Naquele dia eu tive que entrar na casa, pois já estava anoitecendo, e como era época de inverno, todos estavam dentro de casa. Entrei e minha mãe foi junto com a minha tia para uma casa vizinha e me deixaram sentado no sofá na casa dessa senhora. As pessoas estavam sentadas no sofá, próximo ao caixão, e outras ali na frente da casa, que tinha uma cobertura, tipo um alpendre. Então estava eu lá, sentado no sofá, próximo à cozinha, e achei muito estranho não ter ninguém, absolutamente ninguém na cozinha. Tava vazia. Só que uma parede atrapalhava a minha visão, então eu não conseguia ver a cozinha por completo. Ouvi um barulho, e quem disse que tive coragem de levantar para ver? Até achei que fosse a minha mãe, mas não era. Fiquei assustado, mas percebi que próximo às panelas que caíram, tinha um gato branco e preto. Então eu fiquei mais tranquilo. Foi o gato, né? Percebi que tinha uma pessoa também, pois consegui enxergar uma sombra vindo da cozinha. Continuei sentado lá sem nem me mexer. Olhei de relance para o caixão, mas quando olhei para a cozinha de novo, eu vi uma coisa branca. Parecia aquela senhora, só pela metade, por conta da parede que atrapalhava a minha visão. Essa coisa saiu arrastando uma espécie de pano branco e os gatos em volta miavam sem parar. Eu achei que fosse coisa da minha cabeça por conta do medo, né? Mas quando essa coisa saiu na porta que dava acesso ao quintal dessa senhora, os cães começaram a latir desesperadamente. Então, vai que não era coisa da minha imaginação, né? Enfim, esperei minha mãe chegar, sentadinho ali, sem dar nenhum pio, com medo de ver aquilo novamente. Aí ela chegou, me levou embora, e quem disse que eu tive coragem de falar isso pra ela? Mas, por incrível que pareça, aquela noite eu dormi sozinho. Parece que aquela coisa bloqueou meu medo que eu tinha de pessoas mortas. E até hoje eu não sinto o medo que eu tinha antes. Então, Ana, esse foi o meu relato, eu espero que goste. Um beijo pra você, muito obrigada. Ué, você morria de medo depois de ver essa possível aparição, né, dessa mulher que você não tem certeza porque não consegue lembrar do rosto dela. E também não tem certeza se era ela, mas era muito estranho aquilo ali, né? Aí a partir disso você não teve mais medo? Interessante, talvez realmente
ela tenha vindo ou fizeram alguma coisa aí no plano espiritual para você perder esse pavor, né, disso. Talvez. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Eu conheço pessoas que têm verdadeiro pavor de velório, fobia assim mesmo. Bom, continuando. Que também quem gosta de velório, né? Sempre o velório é uma situação triste, né? Embora já tenha saído muita risada em velório. Meu Deus do céu, já. Porque junta, é o que eu falo, junta os parentes que faz tempo que não vê, você fica empolgado conversar com todo mundo, aí você dá risada, aí de repente você lembra, meu Deus, tô no velório, tô no velório da pessoa aqui faleceu, está indo embora, mas daí você volta no assunto, você começa a dar risada. Depende, é claro que depende das situações e tudo mais. Eu tô falando isso, geralmente eram velórios de pessoas que já estavam bem idosas, né? Aquela coisa que você sabe que uma hora ou outra vai acontecer, já vinha ali doente, você sabe aquela coisa? E quando você tá também com a consciência tranquila em relação à pessoa, tá tudo em paz, tá tudo bem, é triste, é claro, a saudade vai ficar, mas é uma coisa que a gente meio que entende, né, e vai. Agora, tem situações que são muito traumáticas, coisas que você não tá esperando, pessoas que você não imaginaria que iam partir, nossa, isso aí é impactante demais, aí não dá espaço pra mais nada, senão a tristeza, né. Então, existem casos e casos. Mas, continuando. Agora, o próximo relato. Um anjo no enterro do meu irmão? Ou seria o meu próprio espírito? Como assim? É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Olá, assombrados. Tudo bem? Eu espero que sim. Ana, minha vizinha tem 4 meninos. E na 5ª gestação, ela fez de tudo para abortar. E nada. Quero dizer que quando Deus quer que algo aconteça, ninguém muda. Após vários métodos abortivos sem sucesso, ela desistiu e seguiu a gestação sem novas tentativas. E logo descobriu que seria uma menina. A tão sonhada menina que ela tanto queria. Após 4 meninos. Essa vizinha dava aulas em uma escola no período da manhã. No período da manhã e da tarde. E só voltava à noite para casa. E pediu para minha tia cuidar da bebê nesse período. Minha tia, que estava desempregada, logo aceitou e passou a cuidar da menina. Eu, que moro no mesmo quintal que a minha tia, sempre estava lá e me encantei pela bebê. E sempre ajudava minha tia a cuidar dela e sempre brincava com ela também. Em um final de semana, estava lá eu, minha mãe, minha tia e essa vizinha na calçada, conversando. E eu, que era uma criança de 11 anos, sem maldade nenhuma, falei para minha mãe. Me dá outro irmãozinho, mãe? Minha mãe deu risada e perguntou se eu tava louca. E morreu esse assunto ali mesmo. Ana, minha mãe trabalhava em um posto de saúde na época e eu estudava de manhã e sempre almoçava junto com ela, pois o posto fica na rua de trás da minha casa. Certo dia, minha avó comentou que a minha mãe estava com cara de grávida. Cara de grávida. Só os mais experientes, antigos mesmo, pra ver essas coisas, gente. Estava com cara de grávida e minha mãe riu e falou que não estava, não. Após 2 semanas, minha mãe fez exames no posto sem que ninguém soubesse, nem mesmo meu pai. E quando deu a hora do almoço, ela chegou furiosa comigo, dizendo que era culpa minha, que ela estava grávida. E era eu quem tinha falado demais. Eu, uma criança, fiquei com muito medo. E fui pro meu quarto chorar. Ai, que dó. Ai, judiação, meu Deus. Eu tava feliz pela gravidez, mas eu não esperava uma reação daquelas da minha mãe. E ela passou a rejeitar a gravidez nos primeiros meses. Bom, Ana, no 5º mês de gestação, a minha mãe descobriu que o bebê tinha vários problemas de saúde e que tinha poucas chances de sobreviver. E logo contou ao meu pai por telefone, chorando muito. Em outro exame, o meu pai não pôde ir. Eu acompanhei e ouvi eu acho, né? E ouvi do médico que, se fosse... Acho que ele comentou o seguinte, se fosse ele, ou, enfim, não sei se fosse ele, mas era pra gente já encomendar um caixão, pois as chances dele sobreviver eram poucas
e que caso esse milagre acontecesse, ele ficaria dia e noite ligado a aparelhos. Bom, nem preciso dizer que isso acabou com todos nós, né? Minha mãe passou lentamente a cair em uma depressão e o meu pai sempre com esperança. Comprou as coisas do neném mesmo assim, pois ele tinha esperanças de que tudo daria certo. Ana, quando tudo já ia de mal a pior, minha mãe entrou em trabalho de parto no dia 17 de abril de 2013. E minha tia queria ir com ela. Porém, outra tia minha tomou a frente e disse que quem iria era ela. Agradeço a Deus por essa tia ter tomado a frente da outra, pois se não fosse ela, minha mãe estaria morta. Gente, como assim? Minha tia falou que lentamente o coração do bebê ia parando de bater e que ele morreu na barriga da minha mãe. E isso fez com que a minha mãe também estivesse em risco. Então o médico pediu à minha tia para manter a minha mãe acordada, pois se caso ela dormisse durante o parto, ela certamente morreria. Minha tia, nordestina arretada, doida, entrou em desespero ao saber que a única pessoa que poderia salvar a vida da minha mãe seria ela naquele momento. E disse que balançava minha mãe e gritava e batia na cara dela para mantê-la acordada. Minha mãe delirava e falava coisas sem sentido. E então, no dia 18 de abril, minha mãe deu à luz ao meu irmão morto. Ana, eu acordei feliz, mas ao olhar para o meu pai, a cara era de choro. Minha tia havia ligado para ele informando que o meu irmão nasceu morto, justamente no dia do aniversário do meu pai. Foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorar, feito criança. Ana, aquilo me doeu tanto que eu nem sei como explicar. Minha mãe estava viva por um milagre divino também, e graças à força que a minha tia tirou não sei de onde, como ela mesma diz. E falou que o parto foi tão traumatizante para ela que nunca mais na vida dela ela não queria entrar em sala de parto de ninguém. Minha mãe seguia internada e nós fomos enterrar o meu pequeno irmão. Um pedaço do meu coração se foi aquele dia, Ana. Meu pai sem forças, minha tia traumatizada, minha mãe internada, eu sem chão. E o meu tio era o único que tinha carro na época e ele nos levou. E dentro do carro estava ele, minha tia, minha vizinha, meu irmão e eu. Minha outra tia que acompanhou o parto, disse que, eu não sei, ao estar próximo ao cemitério, meu tio falou algo que me doeu muito. Ele disse assim: nossa, até para morrer dá trabalho. Mas eu, uma criança de 11 anos, com uma mente de adulto por ter que amadurecer cedo demais, não dei importância, pois não era o momento, né? E seguimos. Logo chegou meu pai e o caixão onde estava o meu pequeno irmão. Bom, Ana, na sala do velório, eu entrei em estado de choque quando vi ele. Tão lindo, pequeno. Era a cara do meu outro irmão. Branquinho, cabelo liso, preto, sim, cabelo e bochechudo. Um pequeno príncipe. Minha vontade na hora era de pegar ele no colo e sair correndo com ele nos meus braços, e abraçar e beijar. E eu fiquei ali em frente ao caixão, me imaginando fazendo isso. Ao olhar no pequeno espaço onde havia uma porta, nessa sala, dava de frente aos túmulos das crianças. E eu vi, literalmente eu vi, uma pessoa do meu tamanho na época. Era uma menina, de cabelos grandes, assim como eram os meus. Vestido branco, só não conseguia ver o rosto, mas me trazia uma paz e um conforto imenso que tomou conta de mim, sabe? Era uma sensação maravilhosa. Inexplicável, Ana. Ana, eu estava dentro da sala, mas ao mesmo tempo era como se eu fosse aquela pessoa. E era como se eu estivesse olhando para mim dentro daquela sala. E eu não sei até hoje o que seria isso, mas seguimos o enterro e essa pessoa sumiu. Mas eu estava conformada com aquilo e sabia que agora teria uma guerra pela frente, que era ajudar uma mãe com depressão pós-parto.
Dizem que as palavras têm poder. Eu acredito que foi uma espécie de castigo divino por ela ter rejeitado tanto a gravidez. Mas sei que hoje ela se arrepende de tal rejeição. Hoje ela vive bem, tá ótima e já consegue lidar de forma natural com o que Deus fez. Assombrados, não me interpretem mal. Eu só quero dizer que acredito muito que isso aconteceu pela tamanha rejeição no começo. Mas Deus sabe o que faz, e nós temos que nos conformar com aquilo que acontece. Bom, Ana, eu aceitei de forma justa, pois meu pedido foi atendido por Deus. Sei que tem um anjinho que cuida de mim lá de cima e sempre vou amá-lo. Sempre choro ao ouvir a música Deserto, da Taeme Thiago, pois me faz lembrar dele, meu pequeno e eterno amado Davi. Ana, esse é o meu relato. Me desculpe se não teve algo de muito sobrenatural, mas eu gostaria de compartilhar na intenção que alguém me faça entender o que seria essa pessoa de branco. Seria eu mesma em outra dimensão tentando me conformar disso? Meu espírito? Seria um anjo? Um beijo, Aninha. Um beijo pra você, muito obrigada. Meus sentimentos, né? Porque imagino... Aí que eu falo, né? A tristeza, né? Quando é tão... Não era pra, sabe aquela coisa? Quando tá no curso natural da vida, né? Que a gente já sabe que, não, né? A gente cresceu, envelheceu e aí, né? A gente sabe o que... Agora, não, o normal é nascer e aí crescer, né? Ter toda uma vida pela frente. E quando isso é interrompido tão cedo, é um choque, né? Mas o que seria essa que ela viu essa menina de branco lá fora, mas ela sentiu que era ela lá. E de lá ela via ela lá dentro, no velório. Tipo, dualidade. Eu não entendi também. Eu não sei o que pode ser isso. Ela se viu, mas era outra. Ela não descreve como sendo o rosto, tudo assim, vamos dizer, fisicamente ela. Era uma outra, mais ou menos na mesma idade, é isso. Só que ela se sentia dentro daquela. Mas aquilo trouxe paz. O que seria isso? Deixem suas opiniões com respeito, por favor. Mas se alguém tiver alguma ideia, digam aí nos comentários. Próximo relato, o estranho velório do meu avô. É um moço que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulano. Isso aconteceu recentemente. Uma notícia que nos pegou de surpresa, já que meu avô era um homem astuto e de repente nos deixou como um pássaro. Eu não conseguia acreditar, mas organizamos um carro e fomos ao velório no interior nordestino. Era uma estrada de terra longa, percurso extenso, com uma casa a cada 350 metros. Finalmente chegamos ao antigo clube do meu avô falecido. O velório foi às 7 da noite, tudo escuro, iluminado apenas pela luz do local. No início surgiram recordações de um tempo distante, quando meu avô teria supostamente abandonado a minha avó com os filhos ainda pequenos. Houve até risadas, gargalhadas, ofereceram até comida de graça, chazinho. Eu não consegui me conectar emocionalmente ao lado familiar do velório, sabe? Parecia mais um encontro de família comum. Não demonstrei nenhuma emoção, pois não tinha um contato assim próximo com ele. Eu só lembrava dele rindo, brincando, fazendo trocadilhos. Tudo estava tranquilo até que o clima ficou tenso. Gente, vocês não têm ideia de como ficou pesado aquilo. Ele pareceu voltar a ter uma temperatura morna, como se estivesse vivo. O corpo? Todos olhavam ali uns para os outros, se perguntando se ele realmente estava voltando a respirar. Então ele começou a esquentar cada vez mais. Olha, eu não sei, eu achei que fosse algo natural que acontecia com um morto. Eu não levei isso muito a sério. Ele e minha avó tinham seus desentendimentos e pouco antes desse aquecimento do corpo do meu avô, ela estava aos pés do caixão. Ela saiu e algumas filhas que tantas vezes negaram a entrada dele em casa quando ele vinha à cidade começaram a chorar e também saíram. Após saírem, a temperatura dele voltou a ficar fria.
Então decidiram passar a madrugada em vigília ali do caixão. Havia também boatos de que meu avô se transformaria em lobisomem pela última vez na noite da morte. Diziam que quando mais jovem ele desaparecia da casa da esposa durante a noite e se embrenhava no mato. Certa vez, um cocheiro de cavalo subiu em uma árvore e testemunhou uma dessas transformações do meu avô. Por via das dúvidas, ficamos sentados ali a cerca de uns 3 metros do caixão, sabe? Né? Vai que ele se levanta e nos ataca. Bom, passado um tempo, de repente o caixão caiu, Ana. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, as pessoas começaram a correr para todos os lados. Ele estava apoiado nos pilares. Então algo empurrou com força. É porque o caixão, todo mundo longe do caixão, não tinha ninguém perto. Como que cai sozinho? Lógico, pode ser que, né, alguma coisa ali, um dos pilares, não tava bem, não sei o quê. Eu acho que isso é muito raro de acontecer, né? Mas vamos continuar aqui. Aí caiu. Ele estava... Gente, todo mundo sabe que é um caixão que vai ficar apoiado ali. Então, já para evitar esse tipo de coisa, acredito que é bem firme o local onde eles colocam. Porque, imagina um caixão, a pessoa que você tá velando ali, de repente cair. É muito... Uma situação muito triste, digamos assim, né? O que eu quero dizer é que provavelmente eles vão deixar o negócio muito bem seguro. Pra cair assim do nada, ele caiu. Então, pelo que parece, alguma força invisível empurrou para que aquilo caísse. Vamos continuar. Bom, então ele estava apoiado nos pilares. Algo empurrou com força. Para mim, foi especialmente impactante. Porque eu tive a impressão de ver o meu avô mexer a cabeça apenas 5 minutos antes do caixão cair. Mas eu não disse nada. Bom, juntamos as flores e arrumamos tudo. Era cerca de 2h20 da manhã quando um cheiro de enxofre tomou conta daquele ambiente. Eu estava prestes a desmaiar com aquele odor que só eu sentia. Perguntei para várias pessoas se elas também sentiam, mas ninguém percebia. E aquilo vinha do meu avô. Minha irmã virou para mim e falou: Fulano, tua cara tá azul. Fui levado para fora e vomitei. Tava tudo escuro e naquele momento eu fui tomado por um medo avassalador. Só Deus sabe por quê. Pouco tempo antes eu estava bem. E aí eu comecei a passar mal. Fiquei lá fora com meu primo e um amigo que estava junto e eu não entendia nada. Foi quando uma benzedeira entrou e foi até o caixão. Era 4h15 da manhã. Quando ela virou para trás e saiu procurando por algo no chão. Disse que viu um vulto preto se levantar do caixão e passar por ela. Depois disso, ela foi acalmada por quem estava ali, inclusive minha mãe. As horas do enterro se aproximavam, né? O horário do enterro se aproximava e a noite parecia que não passava nunca. Parece que empacou nas 4 horas da manhã e o tempo se arrastava. Um trovão ecoou próximo, mas sem chuva alguma. Minha tia mandou um áudio para uma amiga e no áudio surgiram berros aterradores ao fundo. Meu amigo viu um vulto correr na escuridão. Quando ele disse isso, eu me arrepiei inteiro. Olha, cada um ali viu uma coisa diferente, mas eu prefiro esquecer essa noite. Porém, aquele cheiro estranho ainda vem a mim até hoje, em meio às recordações. Bem, quando amanheceu, eu queria sair dali o mais rápido possível. Não vi o enterro, mas o meu tio disse que o enterraram num buraco perto de uma estrada, a caminho da casa dele. Como assim? Não foi enterrado no cemitério? Num buraco perto da estrada? A caminho da casa dele? No outro dia, tanto o motorista do meu tio quanto ele disseram ter visto o meu avô passar andando, vestido com uma mortalha. Ai, credo! Depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer nas casas das famílias, ou da família, né? Inclusive na minha, com pessoas sendo arranhadas. Houve dias em que todos nós acordávamos com marcas e os
copos apareciam em lugares estranhos, como no meio da sala, tipo no chão. Não sei se as pessoas estão vendo meu avô em todos os lugares, Ana, porém ele parece ter voltado dos mortos. Eu realmente não sei. Comentem o que acham que está acontecendo. Deus me livre e guarde de ele entrar em contato comigo. Eu perderia os sentidos. E esse foi o meu relato, Ana. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, mas ele era um cara legal? Ele virava lobisomem mesmo? Mas agora ele... E esses arranhões aí? E viu ele com... Gente, eu não sei, mas de repente ele... né? Não sei como ele era em vida, o que aconteceu aí na morte dele, se ele tá perturbado, se ele tá... Foi um velório tenso, né? Umas coisas aqui o que ele mexia? Virava lobisomem, ele mexia com alguma coisa oculta, um negócio meio denso. Não sei, difícil dizer, né? Sem conhecer exatamente assim a pessoa, mas... Bom, faço umas orações aí em prol da alma dele, né? Vamos para o próximo relato, que é Cantei para uma alma no velório da minha avó. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, sou fulana e isso aconteceu há alguns meses. A notícia de um falecimento nunca é bem-vinda, principalmente de uma das pessoas que faz parte do pilar da sua vida. E lembro que antes de atender ao telefone e ouvir a voz trêmula da minha tia mais amada dizendo que o enterro da minha avó era tal hora e que não ficasse mal por isso, por puro zelo de minha mente, eu fiquei em estado de dormência. Era isso que eu sentia, um profundo vazio, mas agindo com calma e leveza. Tanto que me vestir foi automático. Desligar o telefone com um simples tchau foi como uma conversa que tivesse assim com alguém de até logo ou te vejo mais tarde, sabe? O caminho todo de carro permaneci quieta, imersa em um grande vazio e fora do ar. Não dormindo, nem semi-consciente. O lugar onde a família era enterrada era bonito, Ana. Apesar de todos ali já estarem em prantos. Abraços foram dados até em pessoas que não conhecia e até reconciliação familiar foi feita. Então, após dar um beijo na testa da minha avó e finalmente sentir algo que era chateação, por não pintarem as unhas da minha avó como ela gostava de se apresentar ou fazer uma maquiagem decente, como ela aparentava mais vida, ou para que aparentasse mais vida em suas bochechas coradas, enfim, escolhi me recolher entre os túmulos enquanto mais gente chegava. Pedi licença antes de entrar no cemitério e segui até um belo túmulo de gaveta única, um tanto alto. Estava eu, a pessoa a qual pedi perdão por me sentar, né, sobre os ossos, e um sol estalando. Mas mesmo sob roupas pretas eu não senti calor. Me perguntava quem seria da próxima vez, né? E às vezes falava com a moça da lápide, né? No túmulo ali, a pessoa que estava enterrada ali. Ai, eu sinto muito por estar aqui. E uma calma me envolveu. E depois de tantas perguntas e do silêncio do lugar sagrado, essa serenidade me permitiu sentir lágrimas surgindo nos meus olhos. Tirei os óculos, limpei as lentes enquanto olhava para o horizonte de túmulos e os recoloquei. Não lembro que conversei muito ali com a senhora que ali estava, apenas notei belas flores, já murchas. Eram girassóis e outros 2 tipos. Quando sinto a irradiação forte de alguém ao meu lado. Sabe quando você está sentado no ônibus e alguém se senta do seu lado? Você não vê o rosto da pessoa, só sente o calor dela ali e repara alguns breves movimentos até se perder em seus próprios pensamentos de novo, se acostumando então com a presença ao seu lado. Essa pessoa, que já não mais encarnada, se conectou a mim. E eu fui envolvida numa aura nebulosa e pesarosa ali. Muito confusa, revoltada, se me é permitido dizer. Eu sentia que era um ser confuso e não aceitando a sua situação. Logo que essa dor me tomou, saí de cima do túmulo da mulher e andei mais para dentro do cemitério, perguntando baixo e com calma. O que você quer? Eu te chateei? Eu não posso ajudar muito.
Vai para a luz, não deveria estar aqui ainda. Senti que lágrimas voltaram a descer e as liberei. Mas logo parei e respirei fundo e perguntei: quer ouvir uma música? Aí eu comecei a cantar baixo uma das músicas que mais me emocionava, de uma série de TV teen com vampiros, diários, bruxas e lobisomens. Na cena, a filha cantava para a mãe, que morreu de câncer em seu funeral. E eu estava estudando essa música nas minhas aulas de canto. Bom, enfim, eu não vou cantar, ela colocou a letra da música, mas eu não sei que música é essa, então, mas eu só vou ler um trechinho se alguém souber. Go in peace, go in kindness, go in love, go in faith, live the day behind us, day is gone, go in grace. Let us go into the dark, not afraid, not alone, let us hope by some good pleasure, safely to arrive at home. Let us hope by some good pleasure, safely to arrive at home. Alguma coisa assim, something like this. Eu não sei que música é essa, então não sei cantarolar. Enfim, e ao cantar para o que hoje... E ao cantar para o que hoje percebi ser um homem já com certa idade, assim, de ser meu avô, então aquilo que acompanhava o espírito que ela sentiu perto dela era de um homem, né? É isso. A dor, a angústia e a revolta deram lugar à conformidade, um alívio talvez. E então eu não sentia mais aquele ser ao meu lado. Voltei a ouvir o pessoal na capela, ver gente que mal notei caminhando, e meu pai vindo até mim e me puxando a orelha por ter sumido. Minha avó foi enterrada 2 horas depois, com músicas, choro, palavras bonitas, e por um momento parecia ter serenidade em seu rosto. Saí dali após descerem o caixão e voltei a sentir de novo. Doeu, mas fiquei bem, por ela e por minha mãe, que sentiu bem depois. As pessoas dizem que ser médium é um dom e, ao mesmo tempo, uma maldição. Mas eu gostei do que fiz, apesar de não receber avisos. Só peço a Deus e às entidades de luz que não me deixem ver nada que irá além dos sombrios e tenebrosos relatos que tanto ouvimos por sua linda voz, Ana. Pois eu não sou a mais centrada e calma das pessoas. Mas naquele momento eu estava pronta. Não sei como, mas estava. E eu acho que é assim que acontece. Quando você está pronta, você nem entende como, mas alguma coisa talvez te use, entendeu? E você não consegue entender conscientemente isso. Você meio que empresta o seu dom, você, a sua visão, o seu sentimento para alguma coisa, talvez trabalhar através de você e ajudar os espíritos. No caso, esse espírito desse senhor que você sentiu que ele estava revoltado, que ele estava, né, triste ou confuso, e talvez ao cantar essa música, não foi uma oração, não foi foi uma música, mas foi um gesto de amor, né, um gesto de eu me importo com você e vou tentar te acalmar de uma forma que pra mim funciona, com uma música que eu acho muito bonita, eu vou cantar pra você. E pelo visto isso tocou ele, acalmou ele, e você sentiu que isso deu certo, vamos dizer assim. Então, às vezes de maneira que a gente não entende, mas o amor. Próximo e último relato desta coletânea temática, só sobre velórios, coisas estranhas que aconteceram em velórios. O morto que visitou seu próprio velório, é um moço que nos conta. Eu falo que isso daí deve ser muito comum. Olá, Ana, sou fulano de São Paulo e vou compartilhar uma experiência que me deixou perplexo até hoje. Era uma tarde quente e abafada, em fevereiro de 2020, quando o telefone do meu pai tocou, interrompendo a nossa rotina tranquila. Era uma ligação que mudaria o rumo dos nossos planos. Meu amigo, de 10 anos de trabalho, havia sofrido um acidente fatal enquanto realizava suas atividades em uma distribuidora de energia na nossa cidade. Embora fosse sua folga, o dever de prestar apoio era maior. Rapidamente nos apressamos para nos arrumar e comparecer ao velório, marcado para as 2 da tarde. Eu falo, isso daí é, né, uma coisa que você jamais esperaria. E aí... Ao chegarmos ao local, uma atmosfera pesada pairava no ar.
carregada de tristeza e luto. Eu não conhecia o falecido nem sua família. Peraí, tá, era uma ligação que mudaria o seu amigo do pai dele. Entendi, eu tava achando que era amigo dele. Seu amigo de 10 anos de trabalho havia sofrido um acidente fatal. Tá, o cara, ele trabalhava 10 anos com o pai dele e sofreu um acidente, entendi. Bom, eu não conhecia o falecido nem sua família, então decidi esperar do lado de fora enquanto meu pai se despedia do amigo e oferecia condolências à sua esposa. Foi nesse momento que algo surpreendente aconteceu. Um homem se aproximou de mim. Ele parecia familiar, mas eu não consegui identificá-lo de imediato. Supus que fosse um parente do falecido, pois saiu da mesma sala onde o meu pai estava. Ele sentou-se ao meu lado e começou a falar sobre a vida, compartilhando arrependimentos sobre não ter aproveitado mais o tempo. Lembro claramente de suas palavras. Ele disse assim: aproveite essa vida, jovem. Eu deixei de fazer tantas coisas e agora não tenho mais tempo para nada. Em seguida, ele mencionou meu pai, identificou-se como conhecido dele e até me incentivou a jogar bola com seu filho. Ao se despedir, ele disse: prazer em conhecê-lo, e saiu do cemitério. E eu fiquei ali, atordoado e confuso, né? Sem entender muito bem o que tinha acabado de acontecer, aguardando meu pai. Quando finalmente ele saiu da sala e me pediu para me despedir da família do falecido antes de irmos embora, aí sim eu entrei na sala e me deparei com algo que me deixou pálido e assustado. O caixão continha o corpo do mesmo homem que havia conversado comigo minutos antes. Era ele, o mesmo que me aconselhou a aproveitar a vida ao máximo, pois ele próprio não conseguiria. Contei tudo para o meu pai, mas ele simplesmente não acreditou. Aquela experiência me deixou muito reflexivo, me fez refletir muito, questionando a linha tênue entre a vida e a morte e como nossas intenções podem transcender esses limites de maneiras inexplicáveis. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente do céu, imagina. Aquela coisa quando você não sabe que a pessoa tá morta, aí parece que é mais fácil de ver, né? E ele se sentar ali e conversar. E o conselho, né? Aproveite a vida ao máximo. Eu deixei de fazer tantas coisas e agora não tenho mais tempo de nada. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Pois é. Mas assim, né? Aproveitar com responsabilidade também, não é meter o louco e sair fazendo dívida por aí. Aí amanhã você tá vivo, aí você fala: agora eu tô vivo, agora eu vou ter que pagar, que jeito que eu vou fazer essas coisas, meu Deus do céu. Né? Aproveitar a vida não é só, né? Não é na vida louca, não. É estar feliz e grato nos pequenos momentos, nos momentos simples, né? Aproveitar. Ver cada coisinha simples, às vezes, como uma grande bênção, né? E tentar estar feliz nas pequenas coisas. Acho que é isso. Né? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Se você tem alguma história, algo estranho que aconteceu aí em algum velório que você já foi ou que você ficou sabendo da história, conta aqui pra gente, ok? Que a gente pode fazer uma parte 3 ou contar avulso mesmo. Pessoal, esses foram os relatos. Espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja com respeito. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!